você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Não se esqueça, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Estamos realizando vídeos de estudo todos os dias, que o nome do Senhor seja glorificado. Faça seus comentários, dá seu like, se quiser sugerir temas, nós estamos justamente para servir o Deus Todo-Poderoso. E compartilhe os nossos vídeos, é muito importante. Você já percebeu como é ruim quando você está num lugar escuro, num lugar sem luz? Não dá nem para enxergar, não é mesmo? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Como é importante a luz, né? Porque a luz, ela mostra a nitidez das coisas. Vamos ao tema de hoje? A luz do mundo. Que tremendo! Vamos ver. João capítulo 8, verso 12 é o nosso texto base, que está dizendo assim: falou-lhes, pois Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que palavra tremenda, terá a luz da vida. E a luz na Bíblia, ela aparece muitas vezes. É algo importantíssimo na vida do ser humano. E Jesus, ele traz ele como a luz do mundo, como a luz da vida, para nós entendermos que nós temos que estar nele. Nós temos que seguir a ele, para que não venhamos a andar em trevas. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22 diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A coluna de fogo era como luz aos israelitas, simbolizando a presença de Deus. Olha que tremendo! A luz, como nós estamos vendo, simbolizava a presença do próprio Deus para os israelitas. E Jesus, ele é o sol da justiça. Malaquias 4:2, olha o que nos diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, glória a Deus, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Está falando o quê? Jesus, como sol, ele é a fonte da vida. Jesus é o sol da justiça. Olha que tremendo quando fala: vocês vão sair, vocês vão saltar como bezerros, ou seja, a alegria de vocês vai ser tremenda, porque a luz, como sol da justiça, está nos garantindo a presença, está nos garantindo a misericórdia, a graça, a compaixão do Senhor. Mas a luz, ela também torna as coisas visíveis. Ela revela as coisas que estão ocultas. Daniel, no capítulo 2, verso 22, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Você já parou um pouco para pensar? Quando de repente você chega num lugar, está escuro, você acende a luz e tudo clareia? É isso que o Senhor mostra para nós. Ele está mostrando que a luz torna as coisas visíveis, traz as ocultas à tona. E Simeão, ele reconhece que Jesus é a luz. Ele reconhece mais ainda que Jesus é a luz para as nações. Lucas capítulo 2, verso 32. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. É a própria fala de Simeão quando Maria e José foram levar Jesus no templo. Está aí a luz para iluminar as nações. É justamente a luz que vai mostrar as coisas ocultas, as coisas que não podem acontecer, que vai trazer o pecado à tona. E é lindo você entender que Jesus, ele não é somente a luz para as nações, ele é a luz do mundo, mas ele também é nosso mestre amado. João 13:13 fala assim, o próprio Jesus falando: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é mestre, ele é Senhor.
Quando nós chamamos Ele para ser o Senhor da nossa vida, nos submetemos ao senhorio de Deus, sabe o que acontece? A luz de Deus vem habitar em nós. E como mestre, Ele é exemplo. Ele é o nosso exemplo. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha só o que Jesus está falando. Ele é a luz. Ele é o exemplo. Ele brilhou. Ele trouxe à tona o pecado. Ele trouxe à tona a necessidade da justiça de Deus, a necessidade de perdão dos pecados. Assim como ele é luz, o que ele diz? Ele é o exemplo. E para que, como ele fez, nós também vamos fazer. E aí ele nos mostra, ele é mestre. Se ele é mestre, nós somos discípulos. Discípulo é ser seguidor, é ser um aluno, é ser um aprendiz. E Lucas 6,40 fala assim, o discípulo é o próprio Jesus falando, não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha que palavra tremenda. Nós não estamos acima. E ainda Jesus fala assim, às vezes você está triste porque te perseguiram, às vezes você está triste porque te ignoraram, às vezes você está triste porque te maltrataram. E Jesus fala, fizeram coisas piores com ele. E ele fala que ele é o mestre. Se fizeram com ele, a gente já fica até esperto, porque pode acontecer conosco. E Lucas 6,40, Jesus fala assim, o discípulo não está acima de seu mestre. E Jesus deu a vida por nós. Deu a vida mostrando que Ele é Senhor. E a gente vê em Lucas 14,33, da mesma forma, qualquer de vocês, o próprio Jesus falando, que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, como mestre, o coração dele não estava aqui na terra preso às coisas daqui da terra. Por isso que ele fala, não adianta você deixar a tua cabecinha presa nas coisas daqui da terra, o teu coração preso nas coisas daqui da terra. Ao contrário, é bom que você tenha bens, mas o teu coração tem que estar voltado para o Senhor, tem que estar voltado para Cristo, assim como Jesus, sendo mestre, sendo exemplo, estava com o coração voltado para Deus, para o Pai. Não pode esconder um discípulo. E assim como Jesus ele é a luz, o discípulo é a luz. E é discípulo edificado em Cristo. Mateus 5,16, olha que tremendo. Olha o que Jesus fala para fazermos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que importância de nós sermos luz. Olha qual a importância da nossa vida. Glorificar o nome do Senhor, para que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Por quê? Porque é através da nossa vida que o nome do Pai vai ser glorificado, através de nós. A luz, ela é algo muito importante na vida do ser humano. Sabe por quê? Ela é a nossa fonte de energia. Tiago 1,17 fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha que tremendo! Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nele não há modificação, nele não há mudança. Mas fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem descendo do Pai das luzes e nós somos a luz. Jesus nos deixou neste mundo para brilharmos como luz, mas Jesus mostra que Ele é a fonte da nossa energia. Salmo 36, verso 9 diz assim, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Oh, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que não nos deixa só, que não nos deixa confusos, ao contrário, Ele mostra que em nós está o manancial da vida, está Jesus dentro de nós, através do Espírito Santo. E João 1,4 fala assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós temos essa fonte, nós temos acesso a esta fonte. Por isso que a nossa luz não pode se apagar, porque o Espírito Santo habita em nós e nós temos que brilhar
para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus, ele é uma luz que ilumina. Não é uma luz apagada, não é uma luz fosca, mas é uma luz que brilha. João 1:9 fala assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Essa luz verdadeira é o nosso Jesus. Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. O salmista Davi, o rei Davi falando isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Lembra que nós estamos falando que o Senhor é a fonte da nossa energia? É Ele. Ele quer que nós façamos o quê? Que nós brilhamos. A questão de iluminar é você espalhar luz sobre alguém. É justamente a palavra iluminar significa espalhar luz sobre ou encher-se de luz. Nós nos enchemos em Cristo, mas nós temos que espalhar a luz. Nós temos que tornar claro, nós temos que alumiar as coisas. Isaías 9:2 fala assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E olha só, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Nós estávamos em trevas, mas a luz de Cristo raiou em nossas vidas. Da mesma forma, nós temos que espalhar luz pelo mundo. Nós temos que levar Jesus para o mundo. Nós temos que levar Jesus para pessoas. É por isso que brilhamos. Isaías 60, verso 1 fala assim: levante-se, refugia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. O que está querendo falar para nós? Ei, levanta, tenha coragem, se esforça, levanta-se. É justamente isso. Nós temos a fonte da luz dentro de nós. Não dá para a gente ficar quietinho no nosso cantinho. É ao contrário. Vamos resplandecer porque nós somos a luz de Cristo. E em Cristo Jesus, Ele nos fez não somente luz dele, mas Ele nos fez a luz para o mundo. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. É interessante que se nós olharmos o Antigo Testamento, as cidades até do Novo Testamento, geralmente era construída sobre montes. Sabe por quê? Para poderem ver os inimigos chegando. E aí quando fala assim, você é a luz do mundo, não pode esconder o teu brilho, não. Ao contrário, você tem que falar de Cristo, você tem que deixar Cristo brilhar em você. 1 Tessalonicenses 5:5, Paulo fala assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Por isso que nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Por isso que nós buscamos agradar a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do dia, nós somos filhos de Jesus. Somos filhos de Deus. E a luz em nós, ela incomoda as pessoas, porque a luz torna as coisas manifestas. Muitas das vezes você é ignorado, você é até maltratado, porque a luz que está em ti, que é Cristo, não é porque você é fonte própria, não, mas é porque Cristo está em você, aí manifesta as coisas, aí manifesta o pecado da pessoa. E olha o que diz Efésios 5:13, o próprio Paulo falando: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quantas vezes você leva assim uma agressão gratuita e você olha e fala assim: ué, não entendi, mas é porque você está brilhando, porque a tua luz está brilhando e nós temos esta obrigação de estar brilhando, nós temos a obrigação de estar falando de Cristo, de estar manifestando através de nós o brilho de Cristo, porque aí as pessoas olham para nós, elas veem o que? Cristo, e elas veem o pecado delas, porque tudo, a luz se manifesta, a luz, ela mostra com clareza o caminho que eu devo seguir, segundo Coríntios 4:6. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Nós paramos um pouco para pensar, esta luz tão maravilhosa que há em nós, é a luz que nós levamos aos homens, que é Jesus Cristo, não é? Lembra que eu falei porque somos fonte própria, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a luz, ela mostra com clareza o caminho que nós devemos seguir, assim como ela mostra o conhecimento da glória de Deus, que se dá através da palavra. Lembra do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, na palavra, eu encontro o conhecimento da glória de Deus. Eu conheço o caminho que eu devo seguir através da palavra. Nós devemos estar sempre preparados. A nossa luz não pode se apagar. Lucas 12:35 fala assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então eu preciso estar sempre preparado. Eu preciso sempre estar pronto. Eu preciso refletir a glória de Cristo. Ou seja, eu preciso demonstrar Cristo. Eu preciso divulgar Cristo. Eu preciso deixar Cristo resplandecer. Segundo Coríntios 13:18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, olha só, descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo cada vez melhorados. Tem pessoas que falam que não precisa mudar nada, que não precisa melhorar nada, mas Paulo fala assim, que nós somos transformados de glória em glória. Não é aqui o nosso descanso, não é aqui o nosso lugar. Nós, com o rosto descoberto, refletimos a imagem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O rosto descoberto nos faz lembrar de Moisés. Moisés, ele subiu no monte. Quando ele desceu, ele teve que colocar um véu, ele teve que cobrir o rosto, porque brilhava. Olha que tremenda experiência que ele teve com Jesus. Moisés, estando na presença de Deus, saiu com o rosto brilhando. Ele precisou colocar o véu, mas olha o que Paulo nos ensina, nós não precisamos colocar véu, ao contrário. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus. Como luz de Cristo, devemos resplandecer como astros no mundo. Você já olhou para o sol? Você vê como o sol brilha? Você vê o brilho da lua e é interessante, olha, que a gente fala, é a lua, e é o brilho, é uma estrela. Filipenses 2:15 nos ensina justamente isso, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É lindo você entender que as pessoas, elas olham para você, elas veem o brilho, mas é o brilho de Cristo. Elas veem que em você não tem necessidade de repreensão, porque a tua sinceridade como filho de Deus te fez inculpável, vivendo no meio de uma geração que não quer saber de Deus. Como Deus é tremendo. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está nos mostrando a divindade dele. Ele está descrevendo a grandeza de Deus. Assim como Jesus refletia a glória de Deus, como discípulos de Cristo, nós devemos refletir a imagem de Cristo em nós. Nós devemos refletir a luz de Cristo. Nós devemos fazer o que Cristo se agrada, o que Deus se agrada, agradando a Ele, não a nós mesmos. Como luz, as nossas boas obras é vista pelos homens e glorificam a Deus. E é lindo você entender que você só consegue brilhar no mundo através do Senhor, que o Espírito Santo habita em você. Através da leitura da palavra, você vai confiar dia a dia no Senhor, que Deus está no controle porque você está sendo observado como luz do mundo. Você vai entender que Deus está dirigindo os teus passos, porque a palavra de Deus, ela nos traz a direção. Você vai entender através da intimidade, da comunhão com Deus, que você está glorificando ou não ao Senhor. Aí eu te pergunto, como luz de Cristo, como luz no mundo, será que você está brilhando? 1 João 1,7 fala assim, se porém andarmos na luz, como
Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos permanecer firmes na luz. Essa luz é Jesus, para podermos refletir a luz verdadeira como discípulos de Cristo. João 8, 31 e 32 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha a necessidade da fé. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha a importância de você permanecer firme no que Deus fala. E conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade liberta aquele que quer viver para Cristo. A verdade liberta aquele que anda segundo os desejos, segundo os propósitos de Cristo. E João 15,5 ainda fala assim, para a gente concluir. Eu, Jesus falando, sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós entendemos que a luz que está em nós, o brilho que é visto pelos homens, não é de nós mesmos. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Que você possa brilhar, que a luz de Cristo possa resplandecer em tua vida, que você possa entender que como discípulo de Cristo, nós não somos maiores que o Mestre, ao contrário, e que você possa entender que como luz do mundo, você vai dar frutos, tudo para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.